Olá pessoal, eu tenho aqui duas planilhas. Na planilha 1 eu seleciono aqui algumas linhas de qualquer coluna aqui, de A até Z. Eu posso escolher qualquer coluna, posso selecionar uma linha, duas linhas, três linhas, 1000 linhas. Posso selecionar várias colunas, posso selecionar uma coluna só, posso selecionar uma célula só. E aí ele vai copiar algumas colunas dessa linha ou dessas linhas que estiverem selecionadas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu selecione essas duas células aqui, ó, C2 e C3. Aí o que ele vai copiar para a Plan 2? Ele vai copiar a C2 e a C3, a E2 e a E3, a Q2 e a Q3 e a Z2 e a Z3. Aí na planilha 2 vai ficar assim, ó, só vai copiar 4 colunas das linhas aqui que estiverem selecionadas. Eu já fiz o código já está funcionando. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse código. Então vou apertar aqui Alt F11. Eu coloquei esse código em um módulo. O código se chama copiar. Eu tenho aqui as variáveis linha e linha 2. A variável linha vai ser referente à planilha 1 e a variável linha 2 vai ser referente à planilha 2. Linha começa em 1. Aqui eu começo então a percorrer a coluna A da planilha 1, enquanto tiver célula preenchida nessa coluna. E aqui é que vem a grande questão, para que ele considere apenas as linhas que estão selecionadas. Então eu vou usar aqui a função intersect, que ela vai verificar a intersecção entre dois intervalos. Então o que seria essa intersecção entre dois intervalos? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho esse intervalo aqui, ó, que vai de E2 a F2. Aí eu tenho esse outro intervalo aqui que vai de E1 a E3. Existe uma intersecção entre esses dois intervalos? Existe, porque aqui, ó, essa célula pertence tanto àquele primeiro intervalo quanto a esse segundo intervalo. Isso é que é a intersecção, é quando um intervalo está totalmente dentro do outro intervalo, ou pelo menos uma parte de um intervalo está dentro do outro intervalo. Atendendo a uma dessas condições, existe uma intersecção entre esses dois intervalos. Então, para que eu estou usando isso? É porque eu estou percorrendo aqui, ó. Estou percorrendo esta célula, depois esta, depois esta. Aí, ao percorrer esta célula aqui, ó, eu tenho a linha 1, por exemplo. Então, eu vou considerar de A a Z, ó. Então, vai ser todo esse intervalo aqui, ó. Esse seria um primeiro intervalo. Aí, vamos supor que o usuário selecione esta célula aqui, ó, que ele quer copiar a linha 1. Então, eu vou verificar. Existe uma intersecção entre aquele primeiro intervalo de A a Z e esse intervalo aqui, ó, que está na coluna L? Existe, porque esse da coluna L está totalmente dentro daquele primeiro intervalo. Agora, se o usuário fizer assim, ó, existe uma intersecção entre aquele primeiro intervalo de A a Z e esse segundo intervalo? Existe, porque a célula ali da linha 1, ela está dentro daquele primeiro intervalo. Então, ele vai copiar as células da linha 1. Aí, quando eu passar para a linha 2, e o usuário tiver feito isso aqui, ó, aí a intersecção vai ser aqui na linha 2. Porque eu vou estar considerando isso aqui, ó. Eu vou estar considerando a linha 2 de A a Z. Aí existe uma intersecção? Existe. Existe aqui na célula da linha 2. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu pergunto se existe uma intersecção naquela linha que eu estou percorrendo das colunas A a Z e o que está selecionado. Então o que está selecionado é o próprio usuário que seleciona.
de A a Z naquela linha é essa parte aqui, ó. Havendo uma intersecção, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer as linhas da coluna A da planilha 2 para achar a próxima linha em branco. Partindo da linha 1 da planilha 2, eu vou percorrer a coluna A, sempre aumentando linha de 1 em 1 até encontrar a próxima linha em branco. Aí encontrei essa linha em branco, na coluna A da planilha 2 eu coloco o que está na coluna C da planilha 1. Na coluna B eu coloco o que está na coluna E, na coluna C eu coloco o que está na coluna Q e na coluna D eu coloco o que está na coluna Z. Então, a grande questão aqui é justamente esse intersect. Eu tentei explicar da melhor forma para vocês, mas se você ainda não entendeu, pesquise aí no YouTube por VBA intersect, pesquise no Google por VBA intersect, que você vai ter mais códigos que vão dar mais exemplos para que você consiga entender como funciona essa intersect. Então este era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também vou deixar uma cópia deste código nos comentários.